A população atual do mundo é estimada em 8,3 bilhões de pessoas. Veja, irmãos, um número absurdo, 8,3 bilhões de pessoas. Com essa população toda, será que o Senhor Jesus sabe quem eu sou? Será que ele sabe que eu existo? Ou ainda, será que ele conhece as minhas aflições? O Evangelho de Marcos nos ajuda a responder essas questões. O texto que eu vou ler está em Marcos 5, 21 a 34. Ele começa com um pedido de Jairo. Jairo era o chefe da sinagoga. E ele foi procurar Jesus para que Jesus curasse a sua filha. Vou ler o texto para vocês. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e entre eles, ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva. E Jesus foi com ele. Veja, Jesus tinha atravessado o mar. Nós vimos semana passada a tempestade no mar da Galileia, noturna. Ele passou para o outro lado. Imagine agora a multidão agitada à beira do mar da Galileia, desde cedo, onde pessoas aguardavam ansiosas o retorno de Jesus. Assim que ele desceu do barco, todos se apertaram ao redor dele e o seguiram em direção à aldeia de Cafarnaum. De repente apareceu Jairo, o chefe da sinagoga, suplicando que Jesus fosse até sua casa para curar sua filha. Bem, com essa súplica, com esse pedido, Jesus estava se dirigindo para a casa de Jairo. Mas enquanto ele estava se dirigindo para a casa de Jairo, apareceu uma outra figura, uma outra personagem. Jairo era uma figura importante, todos conheciam, mas agora então Jesus efetuaria um outro milagre para essa outra personagem, uma personagem que não sabemos nem o nome, uma ilustre desconhecida. Não sabemos o nome dela, era uma mulher que estava enferma. Eu vou ler o texto, vocês acompanhem, por favor, a partir do verso 24 até o verso 30. Grande multidão a seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Era um problema pessoal, um problema daquela mulher, uma doença, uma hemorragia. Uma pessoa comum e uma doença que não era curada. Estava no meio da multidão. Essa doença causava também uma impureza cerimonial. Ela era considerada impura. Não podia participar das realizações religiosas, porque ela era impura por conta desse fluxo de sangue que não parava. Entre a multidão havia uma mulher que sofria há muitos anos. Ela gastara tudo com os médicos. Ao ouvir falar desse grande homem da Galiléia, o coração dela ficou cheio de esperança e com as poucas forças que ainda tinha, saiu de casa naquela manhã para misturar-se à multidão. Veja, verso 27. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, vindo por trás dele perante a multidão, tocou-lhe as vestes. Veja, que seria? Por que ela tocou as vestes? Porque dizia: se apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Essa era a fé daquela mulher. Ela entendia que se tocasse nas vestes do Senhor Jesus, ela poderia ficar curada, ela ficaria curada. Veja só, ainda um texto da nossa lição. O aperto das pessoas quase a sufocava, enquanto tentava se aproximar de Jesus. Então, entre empurrões, ela finalmente o viu e motivou a si mesmo: se eu apenas tocar na roupa de Jesus, ficarei curada. A força da fé. É a força da fé que dava a ela essa esperança. Veja, uma doença de 12 anos que não tinha cura, que não ia, nunca melhorava, pelo contrário, vinha piorando, e agora ela tinha a esperança dada pela fé, e que o Senhor Jesus poderia curar.
Mas veja o que aconteceu, irmãos. E logo se lhes estancou a hemorragia e sentiu no corpo que está curada do seu flagelo, quando ela colocou nas vestes de Jesus. Bem, agora ela estava curada, mas o que aconteceu em seguida? Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou as vestes? Olha, irmãos, essa ilustre desconhecida, ela pensava que ainda ia ficar desconhecida, que o Senhor Jesus não ia perceber o toque nas suas vestes, que o Senhor Jesus não ia perceber que a esperança dela estava se concretizando e ela sendo curada. O Senhor identifica no meio da multidão o toque da fé. Veja, no meio da multidão, o Senhor Jesus identificou um toque da fé, identificou uma manifestação da fé. Isso acontece conosco, irmãos, no meio desse mundo de 8,3 bilhões. O Senhor identifica o nosso toque da fé. O único toque de uma única pessoa, o Senhor Jesus entende, o Senhor Jesus percebe e o Senhor Jesus atende. Quando o Senhor Jesus perguntou quem é que me tocou, os discípulos logo retrucaram. Veja verso 31. Respondendo os seus discípulos: Vê que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Como que falando para Jesus, tem muita gente te tocando, todos estão encostando em você. Você está no meio da multidão, como é que você pergunta quem é que tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe a verdade. Ela confessou: eu toquei para ser curada, e eu entendo que estou curada. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Esse episódio revela o cuidado e a compaixão de Jesus pelos doentes, pelos solitários e pelos perdidos no meio da multidão. Muitos o tocaram naquele dia, levados pelo movimento da multidão, mas apenas uma mulher o procurou intencionalmente para receber a bênção de que tanto necessitava. No entanto, não foi o toque dela que a curou, e sim a fé. O Salvador podia fazer distinção entre o toque da fé e o contato casual da multidão descuidosa. A roupa de Jesus não tinha poder em si mesmo. Foi a fé daquela mulher, expressa por sua decisão de tocá-lo, que o curou. Veja a declaração do Senhor Jesus: Filha, a tua fé te salvou. A fé, a esperança, a certeza de que o Senhor Jesus podia curá-la. Nós precisamos estar perto de Jesus. Aquela mulher frágil, abatida pelo sofrimento, poderia ter ficado em casa, deitada em sua cama, mas em vez disso, saiu para encontrar Jesus, movida pela esperança da cura e de se aproximar dele. Apenas vê-lo de longe não bastava. Ela precisava estar perto. Sabe, irmãos, às vezes nós vemos Jesus de longe. Vemos Jesus quando vamos à igreja, vemos Jesus vemos Jesus quando escutamos um sermão, quando vemos alguma experiência motivadora. Mas não estamos perto de Jesus. Não adiantava para aquela mulher ficar longe de Jesus. Ela queria estar perto, ela queria tocar Jesus. Isso deve acontecer conosco também, irmãos. O Senhor Jesus convida para que nós fiquemos perto dele. Veja o texto de Mateus 11, 28 e 29. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo: venham a mim. Ele não está dizendo assim: vejam a mim de longe, fiquem contemplando a mim de longe, mas não, venham pertinho. Venham pertinho porque eu quero livrar vocês, eu quero que vocês encontrem descanso nas suas vidas. A decisão da mulher de Jesus confirma o nosso verso para memorizar. O nosso verso para memorizar, eu vou falar novamente ele, Romanos 5, 3 a 5. A tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E o verso 5 especificamente diz assim: e a esperança não nos decepciona,
porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. A esperança daquela mulher não a decepcionou. Não a decepcionou por quê? Porque ela foi curada. Foi curada pela sua manifestação de fé no Senhor Jesus. Olha, irmãos, nós não somos desconhecidos do Senhor Jesus. Nesse mundo de tantos bilhões de pessoas, o Senhor Jesus conhece a cada um. Nós não podemos entender isso. Nós não podemos entender isso. Só entendemos isso pela fé. Como que o Senhor Jesus pode conhecer 8,3 bilhões de pessoas? Como ele pode conhecer simultaneamente? Como ele pode saber dos problemas de cada um? Como ele pode ouvir as orações? Esse, irmãos, é a grandeza do Senhor Deus. O Senhor Deus, Jesus, onisciente. E ele conhece cada um de nós. E por isso nós devemos ter esperança. As nossas tribulações produzem perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz a esperança. Que Deus abençoe, irmãos, cada um de nós, a mim e a vocês, para que a gente possa ter esperança, uma esperança contínua, uma esperança concreta, de que o Senhor Jesus nos conhece e se preocupa com os problemas de cada um de nós e quer resolvê-los no momento certo, segundo a sua vontade.